Agora iremos falar um pouco de um professor um pouco terrível e cruel chamado medo. Antes disso, irei propor mais um livro que eu escrevi que se chama A Realidade Teológica. É a continuação teórica do primeiro livro, A Realidade, sendo que neste livro eu me volto especificamente para a teologia e a metafísica. Depois desse livro terão outros cujo objetivo será mais metafísico do que teológico. Nele eu proponho a continuação teórica sobre a teoria da realidade e abordo, por exemplo, o argumento da ideia máxima, como eu já disse aqui no curso, e ali começa toda essa introdução a esse pensamento sobre a ideia máxima, que é o próprio Deus, e cuja base dela é Deus simplesmente por ser Deus, senão não seria Deus. Mas continuando o nosso curso, nós vamos estar falando agora sobre a natureza do medo. Nós vimos na aula passada sobre a natureza da morte e agora vamos refletir um pouco sobre algo que também acompanha o homem, que é o medo. Muitas pessoas poderão alegar que não têm medo de nada, que são pessoas corajosas, pessoas emancipadas, completamente livres, donos da própria vida. E até chega ao ponto de cometer loucuras pensando que superaram o medo. Lembro uma vez de um jovem, quando eu pastoreava uma igreja em Arraias. Em Arraias tinha um precipício em um dos seus morros e uma árvore nascia desse precipício. Ele subiu em cima dessa árvore e escreveu no Facebook: o limite da vida é não ter limites. Mais ou menos assim. Então, eu pensei em responder, mas decidi que não deveria. Mas se tivesse respondido aquele jovem, a minha resposta seria esta: você saberá o limite da vida quando o galho desta árvore quebrar. Ou seja, em prol de bater no peito de corajoso, e ele se tornou o oposto da coragem, e nem um oposto, algo contraditório a qualquer coragem, que é a insanidade. A pessoa diz que não tem medo. Eu duvido muito das pessoas que dizem que não têm medos. E eu até receitaria um teste prático e empírico para solucionar este problema. É muito fácil e simples. Basta que ponha ele sobre um avião. Ali, de repente, o avião passa por uma turbulência muito grande e ameaça cair. Se o coração dele não acelerar, talvez eu até acredite que ele não tenha medo. Mas o que o medo ensina a partir da sua própria natureza? Primeiro, olhando para a constituição do medo, o medo é exatamente algo que receiamos. Esse medo pode ser algo aterrador, perturbador, de criar pânicos, mas esse medo também pode ser um temor por algo que deve ser temido. E é exatamente discutindo sobre essa natureza do medo é que levo aqui a minha reflexão. Nós todos temos medo, e eu já provei isso através de um teste empírico. Nós todos tememos, mas gosto de dizer
que o medo se torna professor a partir do momento que você sabe o que temer. Temer algo que não deve ser temido é se tornar um covarde da própria vida. É recear algo que não deveria ser receado. Mas temer algo que deve ser temido não é se tornar um covarde, mas um sábio. Observe a minha explicação. Se você decidir atravessar um rio a nado, um rio caudaloso, como por exemplo aqui no nosso Goiás, o Araguaia, rio muito pequeno comparado se formos mais ao norte de nosso país, mas ainda assim o rio Araguaia é extremamente caudaloso. Atravessá-lo a nado é uma loucura. Um feito, talvez, para alguém com habilidades únicas. Entretanto, muitos podem dizer que dão conta de atravessar, e nessa tentativa de atravessar um rio, muitas pessoas já morreram. Por isso, o rio ele deve ser respeitado. E respeitar o rio é exatamente temê-lo. É exatamente você saber que ele tem um poder maior do que você, de que você está no território dele e, portanto, deve agir segundo as suas leis. Por exemplo, se você está numa canoa no rio Araguaia, num barco, e do nada esse barco leva uma solapada e vira. E ali, se você permanecer por debaixo do barco, ele irá sugá-lo para dentro e você morre ali sufocado. Mas, por isso que quando o barco vira, o conselho daqueles que andam de barco é que você pule do barco no mesmo momento, o mais distante possível, esquecendo tudo que está ali para se salvar, seus objetos ou coisas pessoais. Nisso que eu me refiro ao que está ali. Então, por isso, esse ato é um ato de temor, mas um ato de temor para aquilo que deve ser temido, para aquilo que deve ser respeitado. Aristóteles ele propunha uma ideia interessante sobre a virtude, ou o que ele chamava de justo meio. Ou seja, a virtude não é um lado oposto de um vício, ou de algo pecaminoso, de algo ruim, mas é exatamente uma terceira via. Por exemplo, nesta questão de coragem e medo, a coragem não é a oposição da covardia. A oposição, ou aquilo que é contrário à covardia, na realidade é a insanidade. A coragem é um justo meio, onde você teme o que deve ser temido, mas não teme o que não deve ser temido. Por isso, muitos acham que a coragem é a insanidade, principalmente nos dias de hoje. As pessoas nos dias de hoje, às vezes, tomam atitudes absurdas, como eu já vi alguns jovens, em práticas extremas de le parkour, e olha que eu já fiz le parkour, onde o cara se põe à beira de um prédio. E esses dias eu vi um rapaz conhecido por esses feitos cair de lá de cima. E muitos já morreram nesses atos de insanidade e não de coragem. A sociedade também hoje é muito covarde em diversos aspectos. E por que eu digo que a sociedade hoje é bastante covarde? Por causa das leis que às vezes nos impõem,
ou da coerção que a sociedade nos impõe, às vezes temos o medo de manifestar o que pensamos. Pois você pode ser cancelado, você pode ser visto como mau sujeito, julgado e até processado por alguma forma de preconceito. Afinal, hoje tudo é bullying, tudo é preconceito. Hoje tudo é taxado como algo negativo. Como recentemente eu vi uma mulher que, pelo fato de o homem ficar com as pernas abertas, ela jogava uma água nas pernas dele, no ventre dele, entre as pernas dele, porque é um ato de machismo, um macho hétero. Entretanto, biologicamente, isso é totalmente enganoso. O homem tem algo entre as pernas. Isso já dificulta ele manter as pernas fechadas. Também quando a pessoa é muito gorda, ela tem dificuldade de manter as pernas, porque as pernas são bem gordas. Por isso, nós vemos uma certa infantilidade da sociedade e impõe essa infantilidade sobre os outros, e acaba que esses outros se veem suprimidos diante dessa coerção. Por isso, que temamos o que deve ser temido, pois temer o que deve ser temido torna o medo não em terror, mas em um professor.